Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Amém. Nós começamos nessa manhã então a exposição da oração dominical. E se você não esteve aqui de manhã, você pode depois ir lá no YouTube assistir a primeira parte, em que a gente começou a falar sobre por que os discípulos pediram para Jesus ensinar uma oração. E nós falamos sobre o fato dos discípulos terem observado Jesus orar, e que aquilo era tão glorioso, porque quando eles viram Jesus falar com Deus, falar com o Pai, eles estavam vendo Deus falando com Deus. E não tinha erro nessa oração, não tinha erro nessa conversa, porque por toda a eternidade Jesus conversou com o Pai. E agora eles veem Jesus falando com o Pai e eles pensam: a gente sabe orar, mas não é desse jeito. Ensina a gente também, Jesus. E Jesus começa a expor, e por ordem de prioridade, ele começa a falar sobre o primeiro ato da oração, deve ser a adoração, reconhecer quem é o Senhor, o Pai que está nos céus. Depois, uma profecia feita em Ezequiel 36, colocada por Jesus como o primeiro motivo de oração: santificado seja o seu nome. Deus promete isso no Antigo Testamento, de que o nome dele seria santificado, e ele explica tudo isso. Em Ezequiel 36 a gente abordou isso. E depois: venha a nós o seu reino, venha o seu governo, coloca em ordem tudo que está errado, que está desalinhado, porque nós como humanos não podemos consertar o mundo. Venha o seu reino, seja feita sua vontade. E a gente ora para a vida do reino e a gente obedece para que o reino venha através da nossa obediência. E daí a gente falou sobre como Jesus de repente fala assim: pede um pão aí para Deus. Falando de coisas majestosas, gloriosas, a glória de Deus, a santidade de Deus, o Deus que habita nos céus, vem o seu reino, dá um pão aí, Deus. E como isso é proposital, Jesus quer destoar para poder lembrar os discípulos que o Deus que abre os céus e invade as circunstâncias de maneira extraordinária é o Deus que dá o pão também. Não tem coisas espirituais que Deus faz e coisas cotidianas que Deus não faz. Deus faz tudo. E é o pão de hoje. Então Deus responde orações para agora. Para agora. A gente ouviu o testemunho também da Marie falando quando ela era pequena, e ela, com a família dela, passava uma situação de muita necessidade e que não tinha comida. Tinha um ovo, ela comeu o ovo e ela falou: Deus, eu queria amanhã ter uma refeição. Era isso que eu queria, Deus, uma refeição. Se eu puder amanhã, eu sou grata pelo ovo que eu comi hoje, mas eu queria uma refeição. E daí a mãe dela ligou e falou assim: filha, a gente conseguiu uma comida aqui, amanhã nós vamos ter comida em casa. E Deus respondeu no dia a oração que ela fez. Deus responde orações no dia também. Amém. E sobre coisas que parecem que às vezes não são tão espirituais, como dá um pão aí, dá um queijo quente, Senhor, dá um Mac, eu quero comer. E agora a gente passa para a segunda parte da oração, e é interessante a gente olhar, porque parece que os 3 primeiros pedidos da oração, eles são por bênçãos divinas: a nossa santificação, o reino e o sustento cotidiano. Então eu estou pedindo: Deus, santifica a gente, Deus, vem com o teu reino, Deus nos sustenta. São pedidos de intervenções de Deus, são pedidos por bênçãos de Deus. Mas agora, os 3 ou 4 pedidos que vão ser feitos aqui, eles são pedidos por salvação e livramento. Não é um pedido para Deus acrescentar alguma coisa na minha vida, é um pedido para Deus me livrar de algumas coisas. Então o pedido é: perdoa os meus pecados, os nossos pecados, não deixa eu cair em tentação mais, ou seja, me perdoa e não deixa voltar naquilo que o Senhor está me perdoando, e me livra do mal. Então são pedidos de livramento, eles ficam para o final. Gente, isso é tão importante para nós, porque a gente tem uma tendência de ser ansioso e de correr sempre eufórico, pensando que nós existimos para resolver coisas. Nós temos que resolver. Tem algum problema.
E o Senhor coloca na ordem do que a gente tem que conversar com Ele, que o livramento, a proteção, o cuidado, livra do mal, Ele fica lá para o final. Porque a oração a gente começa sempre com Ele, não com a gente. A gente começa com o que Ele vai fazer, com o que Ele quer fazer, não com aquilo que eu acho que eu preciso que aconteça na minha vida. O pão fica lá para o final, fica lá para o terceiro, quarto pedido. Primeiro eu vejo Deus, Pai, Tu és santo. Pai celeste, meu Pai, Pai de todos nós que está no céu, num ambiente superior a esse. Eu olho para Deus, eu alego a majestade e a santidade dEle. Depois eu declaro, cumpre a sua promessa, santifica o teu nome, nos purificando, nos santificando, santifica o seu nome, porque nós somos seu povo. Venha o seu reino, que a realidade do céu venha para a terra, que a bênção do céu venha para a terra, que os recursos do céu venham para a terra, que o caráter de Cristo venha sobre nós, que os milagres do Senhor venham sobre nós, dá o pão para nós, e no final essas são as coisas que a gente geralmente acha que são as mais urgentes, mas para Deus não são. A gente começa com o que Deus quer fazer, não o que a gente acha que a gente precisa experimentar. Então a gente vai para esses 3 pedidos, e esses 3 pedidos ficam por último, porque eles só podem ser reconhecidos depois que o Filho do Reino pôs os seus olhos na santidade de Deus, no poder de Deus, na provisão de Deus. A oração tem que começar com Deus, não com o que eu preciso. Quem é Deus? Diante de quem eu estou? Eu olhei para a santidade de Deus, eu olhei para o poder de Deus, eu olhei para a provisão de Deus. Agora eu posso falar de coisas que eu preciso, mas primeiro tem que começar com Deus. Pode passar o slide? Esse primeiro. Chegando nesse primeiro motivo nosso aqui, né? Perdoa as nossas dívidas ou perdoa os nossos pecados. E eu vou primeiro avaliar essa afirmação, depois eu vou para o resto do verso 12. Aqui eu queria que a gente entendesse um princípio. Nenhum cristão deve cair na armadilha de caçar seus próprios pecados. Nenhum. Porque isso pode se tornar um vício. Nenhum cristão deve cair na armadilha de ser um caçador de pecado. A diferença entre acusação e convicção, ela pode ser bem tênue para nós. Uma coisa é você estar debaixo de uma acusação dos pecados que você cometeu. Salmo 51, Davi fala assim, o meu pecado está sempre diante de mim. Os meus pecados são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Davi está diante de uma situação de acusação. Ele não está bem, ele não está feliz. Não é bom isso que ele está passando. Toda hora ele só vê o pecado que ele cometeu. Ele está debaixo de uma acusação. Ele está sofrendo a culpa, que a gente sabe do Salmo 51, do homicídio e do adultério que ele cometeu. Ele está passando por um processo. Ele vai se arrepender. Mas a acusação, ela não é a convicção de pecado. A acusação diz respeito a um desespero das consequências do pecado. Mas a convicção de pecado, ela é fruto de uma visão divina. A convicção de pecado é uma obra de Deus dentro do meu coração. É uma obra do Espírito Santo na minha mente. A convicção de pecado é o Senhor me mostrando um pecado que Ele quer que eu me arrependa. É o Senhor que está mostrando aquele pecado. E Ele está participando comigo. Ele não vai me deixar sozinho. Ele está mostrando aquele pecado porque Ele tem todos os recursos para me ajudar a vencer aquele pecado. Tem alguns médicos aqui na igreja. Ou gente da área da saúde, tem psicólogo também. Quando chega alguém bichado para você cuidar, você precisa escolher por onde você vai começar. Não dá para você querer tratar tudo de uma vez. A pessoa vai morrer. Chega uma pessoa lá cheia de crise, cheia de coisa, né? O Igor aí, a Bel. Você viu lá, tá uma bagunça, tá tudo fora do lugar. Você tem que escolher onde você vai começar. Não dá para trabalhar tudo, senão a pessoa vai ficar louca. Se você, na primeira sessão, você chega e fala assim, não, ó, tem umas 10 coisas aqui na sua vida que está tudo errado. É por isso que não dá certo. Vai funcionar? Não vai funcionar. Deus é sábio.
Deus não pega os nossos pecados todos de uma vez e joga em cima da gente e fala assim, vai lá, resolve. Amém. Não é assim que funciona. Ele vai, tum, 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 tum. Então não seja um caçador de pecado. Deixa o Senhor te mostrar que pecados Ele quer nesse momento tratar. Porque você tem um monte, se você ficar mexendo, você vai ficar deprimido. Eu acho que a maior parte da minha vida cristã eu olhei muito para dentro de mim mesmo. Até descobri que isso não fazia tão bem assim. E daí o Senhor assim, meu filho, vamos. Você precisa aprender que não é você que vai resolver os seus pecados. Não é assim. Por que o Espírito Santo foi enviado para nós? Não foi para nos convencer do pecado. Se você desse conta sozinho de chegar à iluminação e identificação dos pecados que você precisa, porque entenda uma coisa, é infinito o número deles. É infinito. Entendeu? Tá, como eu vou saber que pecado eu tenho que me arrepender? O que eu tenho que tratar? Se é infinito. Você vai morrer e não vai confessar todos. É o Espírito de Deus que vai falar para você. Ele veio aqui para te guiar. Então não seja um caçador de pecado. Porque se você ficar obcecado com as suas falhas, você vai se colocar num lugar de acusação. E você vai viver pesado, porque você só vai ver o que você não consegue, que não dá certo, o que eu não sei, que eu erro nisso, que eu erro naquilo, que eu erro... Sim, você erra. E você nem viu metade ainda. Só que o que tem que marcar você é a graça de Deus sobre sua vida. É o sangue de Jesus sobre você que perdoa você dos seus pecados. É a bondade do Senhor. É a aliança que Ele tem com você de misericórdia. E nenhum de nós deve viver ansioso para confessar os pecados. Mas a gente deve estar diante do Senhor falando, Senhor, o que o Senhor mostrar, eu vou assumir. O que o Senhor falar, eu vou fazer. Você já tentou tratar o pecado de alguém sem Deus estar te conduzindo para fazer isso? Eu vi muitas vezes, deu tudo errado. A diferença é muito clara, é muito nítida, né? Então assim, eu estou aí, disse sim para o meu chamado pastoral quando eu tinha 14 anos. Então eu entendo que começou naquela hora. Vai fazer aí 20. Daqui 2 anos faz 20 anos. Quando eu via defeitos nas pessoas, eu falava assim, eu tentava encaixar assim, tá, mas por que ela é assim? Daí eu pensava assim, tá, eu já sei, vi uma tese. Aí eu ficava tão feliz que eu pensei, agora eu sei explicar por que ela é desse jeito. Eu ficava tão empolgado que eu falei, eu preciso falar para essa pessoa agora, por que ela tem esses problemas na vida dela. Imagina a bênção que era. Quando você vai tentar ministrar alguém para o arrependimento sem o Espírito Santo, a pessoa não se arrepende. E ela não enxerga os pecados que você pode estar tentando. Agora, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo para cooperar nesse convencimento de pecado, de arrependimento, deixa eu falar para você, você não vai ter que fazer muita força. Não vai. As pessoas vão se quebrantar sem muito esforço da sua parte. Porque é o Senhor que está fazendo. Você, na verdade, vai estar ali, eu nem fiz nada. E assim que, essa é a melhor sensação de todas. É você estar servindo a Deus, pregando, aconselhando, ajudando alguém, e daí a pessoa desaba, contrita diante do Senhor. E dentro de mim, eu estou pensando assim, eu nem fiz nada, nem falei nada. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. Não seja um caçador de pecado. Embora parte da oração que a gente faz tem que ser perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. É mais eficaz, é mais frutífero se você se sujeitar ao Senhor no caminho da contrição. Pode passar o slide? Esse é um trecho da Madame Guyon sobre confissão de pecados. E Madame Guyon era uma mulher católica do século XVI
que escreveu muito sobre oração e comunhão com Deus. Tem um livrinho muito simples, muito poderoso, que é o livro que mais me ensina sobre oração. Se chama Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo através da oração, é o nome do livrinho. E ela fala sobre confissão de pecado. Esse aqui é um trecho, mas eu vou começar lendo aqui uma parte que eu escrevi. Porque na história da igreja existe um termo chamado de autoexame. Para mim, ler um texto aqui também sobre examine-se a si mesmo e tome a ceia do Senhor. Ao longo da história da igreja tem um termo chamado autoexame, que diz respeito a você vasculhar a sua alma para ver se você está andando com o Senhor ou você não está andando com o Senhor. E é dito que o autoexame ele tem que preceder a confissão de pecado, porque senão você vai confessar o quê, né? O que você vai confessar? Então você precisa parar, fazer uma reflexão, ver se vê algo na sua mente, orar sobre isso, pensar: Senhor, está tudo certo na minha vida? Tem alguma coisa que está aí descaradamente precisando ser corrigida? E daí, a partir desse autoexame, você se confessa. E a Madame Guyon escreve o seguinte: o autoexame deve sempre preceder a confissão de pecados. Isso da seguinte maneira: deixe toda a sua alma aberta na presença de Deus. Pode ter certeza de que o Senhor não deixará de esclarecê-lo em relação ao pecado. Permaneça em paz e calmo diante dele, enquanto ele realiza a exposição de todas as suas falhas. Dependa do seu Senhor e não de si mesmo, para expor o seu pecado e mostrar-lhe a extensão do seu pecado. Por favor, entenda este fato. Não é o seu empenho, não é o seu exame de si mesmo que o iluminará no que se refere ao seu pecado. Veja, se você tentar ser a pessoa que faz o exame, há uma grande probabilidade de se enganar. Você precisa abandonar-se nas mãos de Deus. Se o nosso coração é enganoso, como é que nós vamos sozinhos encontrar o que a gente precisa se confessar? Nós já não vamos conseguir. A gente precisa depender do Senhor. Senhor, me sonda. Olha para mim, veja a minha vida, Senhor. Me mostra o Senhor mesmo. Ou seja, a melhor maneira de você perceber algum pecado na sua vida é a intimidade com Jesus. É a sua proximidade com o Senhor. É o seu amor pelo Senhor. Ela ainda continua com ousadia e ela fala assim: é bom esquecer os seus pecados. É melhor que você se esqueça de qualquer coisa que o preocupa, para que possa lembrar-se somente de Deus. Não precisa se incomodar em produzir os seus sentimentos a respeito do seu pecado. Você já se pegou assim? Você fica assim: eu preciso ficar mal. Senão não é arrependimento. Claro, você precisa, mas você vai produzir uma tristeza santa em você? Ou é o Senhor que vai gerar isso em você? É o Senhor que vai mostrar para você o quão feio foi o que você fez? O Senhor que vai te constranger? E ela continua: não precisa se incomodar em produzir os seus sentimentos a respeito do seu pecado. Deus está operando sua expressão de arrependimento em você de uma forma muito pura. Deus odeia o pecado. E experimentar um arrependimento que é dado a você totalmente por Deus o fará odiar o pecado como Ele odeia. Olha só essa aqui. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Isso aqui pega mais em alguns do que em outros, mas pega em todos. Querido, não fique ansioso, nem tão impaciente por ação. Deixe o Senhor agir. É preciso apenas permanecer no lugar para o qual Ele designar você. Ou seja, entra na presença de Deus. Fala: Deus, tem algum pecado, o Senhor me mostra. Eu vou ficar aqui te amando, te adorando. Se o Senhor quiser, o Senhor me mostra. Eu estou aqui. E pronto. Você pediu para Deus. Deus, tem alguma coisa errada com o meu casamento? Tem que consertar o jeito que eu estou tratando a minha esposa? Se tiver, me fala. Estou aqui. E adoro o Senhor. Entregou, fez o pedido? Deus sabe responder. Ele vai falar com você. Toca a vida. Continua, ora sobre as outras coisas, agradece, medita na palavra. Pode ser que aquele texto que você está lendo, vai saltar lá. É isso aqui, ó. Agora, a gente precisa confiar que o Senhor é maior interessado de nos limpar, de nos libertar, de nos tratar. A gente não pode achar que caçamos os pecados. A gente
responde quando o Senhor nos mostra, mas a gente pode idolatrar os pecados. E daí isso não traz ajuda para nós, isso não traz benefício para nós, porque daí a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente está tão cego, não, eu preciso me limpar, eu preciso me purificar, eu preciso me arrumar. Você não consegue deixar o Senhor te conduzir. Você acha que é você, não, eu preciso pôr minha vida em ordem. Como que você vai pôr sua vida em ordem? Irmã, você não vai pôr nada em ordem, não. Você bagunça. Quem põe em ordem é o Senhor. A palavra dele põe em ordem. A voz dele coloca em ordem. Então, a confissão de pecados, a contrição do jeito do Senhor Jesus é uma coisa que nos traz ao mesmo tempo uma confiança. Porque quem está tratando meus pecados é o meu Pai. Quem está me corrigindo é o meu Pai. Quem está me ensinando é o meu Pai. Tenho meus pecados? Claro que eu tenho. Mas eles não são maiores do que o amor que o meu Pai tem por mim. Eles não são maiores do que a comunhão que eu tenho com o meu Pai. Então, eu sei, eu estou tão ciente do amor que Ele tem por mim, eu estou tão conectado com Ele que eu falo, Pai, pode falar todos os pecados, que eu não tenho medo, eu sei que Você me ama. É diferente uma pessoa tentar corrigir você se você não se sente amado por ela. Tem pessoas que eu não posso falar coisas que eu vejo, porque eu não tenho uma relação forte o bastante com essas pessoas. Eu percebo que essas pessoas não se sentem seguras comigo. Não foi construída uma relação de confiança, de amor, por N fatores, muitas coisas. Mas o Senhor não quer assim com a gente. Ele não quer chegar atropelando tudo, chutando tudo. Ele é um Pai amoroso que tem interesse em nós. Eu vou caminhar, eu sei que essa parte ia tomar mais tempo, mas eu entendo que era muito importante falar sobre isso. Mas eu quero ainda citar um pouquinho do que a Guyon ainda continua dizendo. Ela disse assim: existe uma experiência mais elevada de arrependimento e uma experiência mais profunda de confissão do que o sentimento de arrependimento. De fato, você descobrirá esses sentimentos de arrependimento substituídos por outra coisa: amor e tranquilidade. Olha o que ela está falando. Nós estamos falando de uma mística, né? Você está falando de um místico, e você está falando da história da igreja, dos santos da igreja, ao longo dos séculos. Um místico é uma pessoa que realmente experimentou Deus de verdade na sua vida e registrou isso. Uma pessoa que andando com Deus, que fez um compromisso com a palavra, e a vida dessa pessoa, ficou evidente que essa pessoa realmente praticava a palavra e a vida dela deu fruto. Isso é um místico que a gente chama. Não é no sentido negativo, é no sentido positivo. Madame Guyon é uma mística. Então nós estamos falando de uma pessoa que tem experiências com Deus. Eu vou dar um exemplo, só abrir um parênteses aqui. Eu admiro ela profundamente, ela é uma grande inspiração para mim, já há anos. Madame Guyon fala que ela, então lá no século XVI, ela casou com um marido muito ruim, era um cara muito ruim para ela. E ela fala que ele maltratava ela, e na casa morava a sogra, e a sogra maltratava ela também, e ela era feita de sapato lá, gato de sapato, como minha avó fala. E ela fala que às vezes o marido dela obrigava ela a jogar cartas com ele. E ela descreve no diário dela, assim, na biografia dela: meu marido me chamava para jogar cartas, e para agradar ele eu ia. E quando eu começava a jogar cartas, o meu coração começava a queimar, porque o meu amado começava a me chamar para ir para a presença dele. E quanto mais eu me demorava jogando cartas, mais o fogo queimava dentro de mim, e tudo que eu queria era a presença do Senhor Jesus. Isso é um místico. Ela fala sobre como, depois que os dois filhos dela morreram, pequenos ainda, e ela sofria, e mesmo assim a sogra dela não tinha empatia com ela, mas maltratava ela. E ela falava assim, que cada golpe que a minha sogra dava sobre mim com as palavras agressivas fazia com que eu me aproximasse mais ainda da cruz de Cristo, e me agarrasse à cruz e amasse mais o sofrimento, porque assim eu me identificava mais com o meu Salvador. Isso é um místico, entendeu? Uma pessoa que experimentou o Evangelho, a cruz de Cristo, com poder na sua vida. Então essa mulher está dizendo para nós que existe um sentimento mais elevado do que o sentimento de arrependimento.
No arrependimento existe um sentimento mais elevado do que o sentimento de tristeza, que é o sentimento de amor e tranquilidade. Esse amor, essa tranquilidade satura docemente a sua alma. E havendo-a saturado completamente, toma plena posse dela. Arrependimento que é doce. Confissão de pecado que produz amor e tranquilidade. Se você nunca foi instruído nesses assuntos, naturalmente vai querer resistir a esse amor que vem com o arrependimento. Você terá, ao contrário, uma inclinação humana de tentar produzir uma atitude de tristeza e contrição diante de Deus. O que ela está dizendo aqui, existe uma operação de arrependimento profunda de Deus em nós que faz com que a gente seja inundado com o amor de Deus. Só que por causa da carnalidade nossa e da nossa falta de confiança em Deus, a gente vai querer fugir. Porque a gente fala assim, não, eu não posso me sentir tranquilo agora, eu tenho que ficar mal. E você humanamente vai tentar fugir desse amor de Deus que vai te engolindo. Porque a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, o amor de Cristo nos constrange. Então Deus vai vir com arrependimento sobre você, na verdade te envolvendo de amor. E você vai assim, não posso, eu tenho que ficar mal. Você ouviu muitas vezes que um coração contrito e arrependido por seus pecados é algo agradável a Deus, que é verdade. Contudo, pense nisso. Tentar, por seu próprio esforço, produzir um coração contrito, faz você perder o genuíno arrependimento. Se você ficar fazendo força para se arrepender, você vai perder o genuíno arrependimento, porque ele não é produzido de baixo para cima, não é a carne que produz ele. Você pode buscá-lo, mas você não pode produzi-lo. É Deus que gera dentro de você. Então, o que é o arrependimento genuíno? Você teve alguma vez a experiência do arrependimento real e genuíno? Tente lembrar. Não foi um sentimento profundo de amor fluindo dentro de você? Esse amor, esse profundo senso de amor dentro de você é a mais pura, a mais alta expressão de arrependimento. Mais alta do que qualquer coisa que você pudesse produzir por seu próprio esforço. Amém? Delícia, está sentindo a doçura dessas palavras? Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Nossa mente carnal acredita que o Senhor pode nos libertar dos pecados apenas se Ele nos espancar. Mas esse não é o único método de Deus, e nem é o número 1. Porque a Escritura relata que Deus deixou os nossos pecados sem punição por muito tempo, para que a gente se arrependa. Ou seja, o método primordial de Deus é a paciência, é a misericórdia, é a bondade, é a generosidade. Você vê lá, você faz errado, Deus, deixa pra lá. Aguenta mais um pouco. Aí vai lá, você faz errado de novo, Deus, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí você vai lá, você faz errado de novo. Deus, eu posso esperar. E daí você vai, e daí você vai, daí você vai. Só que toda vez que você comete alguma coisa, você mesmo começa a se ferir, se colocar numa situação angustiante. Jeremias 17 fala assim, não foi Deus que impediu vocês de receber a bênção, vocês se privaram da herança do Senhor. Vocês mesmos fizeram isso com vocês. E Deus disse, não, aguenta aí, eu posso esperar mais um pouco. O método número 1 de Deus para gerar arrependimento em nós é amor, gente. Imagine Deus amar tanto você que você morre para si mesmo. Lembra da Felícia que abraçava os bichinhos de amor? Imagina, Jesus te ama tanto que ele te abraça e você morre pelo seu pecado. Deus, você morre para si mesmo. Você morre para a carne. Ele vai assim, oi, coisinha fofa. Aí você morre para a carne. Sabia que você ia rir. Então deixa eu dizer, pede perdão dos seus pecados, mas tenha claro quem é o Deus com quem você está falando.
duas vezes que Pedro demonstra arrependimento foi diante da generosidade de Jesus. Primeira vez a pesca maravilhosa, Jesus multiplica peixes, o barco quase afunda. Pedro vira para Jesus, se prostra e fala assim: afasta de mim, porque eu sou pecador. Jesus não bateu nele, Jesus abençoou ele. Depois Jesus ressuscita, vem, começa a chamar de longe. Pedro bota a roupa, estava pelado, põe a roupa, começa a nadar, encontra Jesus. Jesus está lá fazendo os peixinhos. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Entende que a presença dele não precisa. Agora a gente tem que entender umas coisas que a Escritura deixa para nós. É que nós nos colocamos em condições angustiantes quando nós pecamos. Nós nos distanciamos de Deus. Nós ferimos a nós mesmos. Provérbios fala assim: aquele que me odeia, está falando da sabedoria, odeia a própria alma. Aquele que me despreza odeia a própria alma. Nós nos ferimos. Agora, eu não estou negando que há momentos em que Deus exerce a disciplina de uma maneira mais severa e que Ele usa algumas atitudes que a gente poderia chamar de extremas. Mas Ele não é assim o tempo todo. A gente é assim. A gente estoura fácil. Deus não é homem. Deus não é homem. Tanto que Tiago fala assim: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a nossa ira é pum! Errou, pá! Xinga, bate, já levanta a voz. Deus não é assim. Existem momentos que Deus toma medidas mais severas? Sim. Não é toda vez que você pega. Algumas pessoas sabem honrar essa graça e responder isso, outras pessoas não sabem. De qualquer maneira, confesse seus pecados. É o que Jesus fala para a gente pedir. Só que ele continua dizendo: assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Agora eu quero ir para o verso 14, porque ele é uma continuidade do verso 12. E o verso 14 diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. E se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Aqui fica óbvio para nós, né, que quando a gente pede perdão pelos pecados, a gente é lembrado de que nós temos que perdoar as pessoas que fazem algum mal contra nós. Não faz sentido a gente pedir para Deus nos perdoar se a gente se acha mais justo que Deus, que a gente não pode perdoar as pessoas que nos ferem, que nos prejudicam, que fazem algum mal para nós. Porque não existe pecado maior do que o meu. Não existe pecado maior do que o meu. O meu pecado é o maior. Ele é o pior. É por isso que Paulo fala: eu sou o maior de todos os pecadores. Porque o maior pecado é aquele que eu sou convencido que eu tenho. Não é o que eu vejo nos outros. O maior pecado é o que eu vi em mim mesmo e que feriu a minha alma e que me mostrou que eu feri o meu pai. Malaquias capítulo 1 fala que que o povo vira para Deus e fala assim: você não nos ama. E Deus: como que eu não amo vocês? Não, você nunca nos amou. Esse é o pecado que mais dói, é eu virar as minhas costas para o meu pai que me ama tanto. O meu pecado é o maior, não é o dos outros. Por isso, quando eu vou pedir perdão para Deus, é óbvio que eu não posso estar arrependido do meu sem ter liberado o dos outros. Porque quando eu me arrependo do meu, eu me coloco no lugar de quem me feriu. É automático. Se eu me arrependo de fato, eu não tenho coragem de reter mal contra ninguém. Porque eu não sou igual àquela pessoa. Eu sou igual. Então Jesus fala que a gente deve orar falando: Senhor, perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E o tempo é contínuo. Não é aqueles que nos ofenderam, as pessoas que no nosso dia estão ofendendo a gente, que estão pegando o nosso pé, que estão fazendo a nossa vida mais estressante, a nossa vida está mais irritante por causa deles. Nós estamos num ato contínuo de perdão. Então, Senhor, me perdoa, igual eu estou perdoando essas pessoas aqui, ó.
A igreja não, brincadeira, essa igreja é uma bênção. Nada que me afeta, nada, meu gente. A gente precisa ser lançado para a parábola do credor incompassivo. Vocês lembram dessa parábola do credor incompassivo? Esse foi um sermão que o meu mentor, o pastor Pezzini, pregou quando a gente estava ainda na quarentena. E pregou online para nós, você lembra? Ele pregou online, mas ele não joga online. Nada a ver. Perdoe as minhas dívidas, irmão. Menos é mais. Vamos lá. O sermão dele, lembra que foi assim: o credor incompassivo é aquele que pediu perdão para o rei da dívida que ele tinha. Daí o rei perdoa ele da dívida. Só que tem algumas pessoas devendo para ele. Daí ele chega para essas pessoas e cobra dessas pessoas e começa a oprimi-las. E ele não tem misericórdia nenhuma, ele não tem compaixão delas. O rei fica sabendo e fala: ah, é? Eu te perdoei, você vai tratar os outros assim? Então eu vou te entregar para os verdugos. É um nome antigo para torturadores. E o Pezzini falou sobre isso, sobre como a nossa falta de perdão nos coloca numa cela, na mão do diabo, para nos torturar por causa da nossa falta de perdão, por causa da nossa amargura. E a vida de quem está amargurado é torturante mesmo. Não tem paz. Tem uma frase que diz que não perdoar alguém é como tomar um cálice de veneno e esperar que outra pessoa morra. Não vai acontecer isso. Não vai dar certo. E do mesmo jeito o Senhor Jesus está dizendo aqui: porque se vocês perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E por que não vai perdoar? Porque não está sendo realmente presente um arrependimento verdadeiro. Você não está pedindo perdão como alguém que realmente sentiu que ofendeu o Pai. Aqui já tem muita coisa para nós conversar com Deus na oração, né? Tem muita coisa já para você ir embora hoje, ficar orando até amanhã. Mas eu quero caminhar aqui, vamos caminhar. Vamos caminhar para o versículo 13, que será o versículo final. Obviamente, né, eu não dediquei a mesma quantidade de tempo para todos os trechos, mas eu segui ênfases que estavam no meu coração. E como pregador, eu tenho essa liberdade. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Podemos orar isso juntos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, mais forte. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode passar para o slide? Pode passar. Ok. Não deixa a gente cair em tentação, é o último pedido, né? Não deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ele está ligado porque o mal aqui é maligno. Livra a gente do maligno, livra a gente do diabo. Não deixa cair em tentação, mas livra do diabo. Esse pedido está relacionado porque quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém, mas o diabo é o tentador. Então, o pedido é o mesmo. Assim como venha o seu reino, seja feita a sua vontade na terra como no céu. Porque o reino de Deus é o céu. É como a ordem celestial acontece. Então, quando eu peço, venha o seu reino para a terra, eu estou pedindo que seja feita aqui na terra como é no céu. Então o pedido está ligado, aqui da mesma maneira, esse pedido está conectado. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livre do diabo, que é o tentador e que está me tentando. Então a gente precisa começar entendendo o que é a tentação. Tentação é sedução do pecado. É sedução ao pecado. Como isso acontece? Já eu vou entrar nesse slide aqui. Como a sedução, quando a sedução ao pecado acontece? O tempo inteiro. O tempo inteiro você está sendo seduzido para o pecado. Existe essa atração o tempo todo. É constante, é contínuo. Porque o pecado está dentro da sua carne
E do lado de fora você tem ações malignas que você não reconhece com tanta facilidade. Mas deixa eu falar para você, o diabo faz mais parte da sua vida do que você imagina. Ele faz. Por quê? Porque ele é sutil. E são coisas que você acha que são naturais, não são. Tem coisas, não, assim é normal. Não é normal. É normal para os demônios. Você tem que... Aquele gif do Leonardo. Viu não? Leonardo, não, Leonardo, sabe? Não? Gente, a sedução do pecado faz parte da nossa vida. Do mesmo jeito que o oxigênio faz parte do ar. Está ao nosso redor. Do mesmo jeito que a marofa faz parte da praça do skate. Você passar lá, você vai sentir, nem vai querer. Olha lá, Igor, ri, pode ir. Quem não sabe o que é marofa, gente? Ah, desculpa, os irmãos aqui. Marofa é fumaça de marihuana. Eu não precisa traduzir essa parte. Vai, Cuba. Ok, por que que... Vai ser divertido essas línguas. Todo culto. Por que, irmãos? Por que o pecado nos assedia o tempo inteiro? Porque Hebreus traz isso para nós. O pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus capítulo de número 12. O pecado tenazmente nos assedia. Com tenacidade. De colo. O pecado é uma cola, um chiclete na sola do seu sapato. Isso significa que o assédio do pecado é muito próximo. E aqui eu quero dar 2 exemplos do Novo Testamento de como duas situações, existem mais, é descrito de que houve tentação. Eu estou tratando tentação como a sedução do pecado, o assédio do pecado. Primeiro, Jesus no Getsemane. Jesus foi assediado de perto pelo pecado. Como o pecado tentou seduzir Jesus? Então você imagina que Jesus estava ali no Getsemane. Não foi só ali, mas ali foi a maior intensidade da tentação dele. O pecado, o diabo, o tentador, estava ali assediando Jesus muito próximo, tentando lançar sutilmente pensamentos na cabeça dele, dizendo que o sofrimento da cruz não ia valer a pena, dizendo que as pessoas por quem ele ia morrer não eram dignas daquele sofrimento, que elas jamais corresponderiam ao sacrifício dele, que o sofrimento dele seria em vão, que tinha um outro jeito, que era só ele voltar embora. Todas essas saídas possíveis vinham como alguma tentativa de seduzir Jesus. Jesus não precisa disso. Jesus passou por isso no Getsemane, ele passou por isso no deserto também, quando ele fez jejum por 40 dias. Come um pão aí, Jesus. Faz um milagre e come esse pão. Muito sutil, porque, afinal de contas, você está com fome, não é? Você não é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, você vai ficar passando fome aí? Quem já quebrou o jejum porque caiu na sedução do diabo? Levanta a mão. Aí. Você foi seduzido de outra maneira. Tinha um pastor americano, no Ingo, lá, um cara da casa de oração e tal, e ele fala que um dia ele estava lá na sala de oração, lá, 24 horas de louvor, 25 anos acontecendo, ele estava sentado na última cadeira lá, e daí chegou uma mulher, foi dar uma palavra para ele, falou assim: ô Lu, eu tive um sonho com você essa noite, e no sonho você estava tomando iogurte e comendo chips. Aí ele, eu falei, só que era para você estar de jejum. Naquele dia ele tinha quebrado o jejum dele com iogurte chips. Eita Deus! Até os santos mais eminentes do nosso tempo já caíram de quebrar o jejum. Não vale a pena, gente. Mas faz parte. Então Jesus foi tentado, e eu quero dizer que é isso, a tentação é muito sutil. Outra tentação que a Escritura narra, eu não sei se o próximo slide, veja, vamos ver se ele está, se é Gálatas. Não é, pode voltar para o outro mesmo, para a gente não dar spoiler. Gálatas 4,14 fala assim: por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma tentação,
Vocês não me trataram com desprezo nem desgosto, pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Paulo está escrevendo para os Gálatas dizendo que os Gálatas passaram por uma tentação. E a tentação que os Gálatas passaram foi por causa de uma doença que o apóstolo Paulo teve. Tenta interpretar esse negócio. O apóstolo está dizendo, eu fiquei doente e vocês foram tentados. Vocês foram tentados a me desprezar e a me tratar com desgosto, mas vocês não caíram nessa tentação. Gente, por que eu vou explicar esse exemplo? Porque eu quero que a gente entenda que a tentação, a sedução do pecado, ela acontece no cotidiano, toda hora, em coisas normais do dia a dia. Não é assim, um dia que uma mulher chegar e tirar a roupa na sua frente. Não vai acontecer isso. 99,9%. A não ser que você esteja no lugar errado. Daí vai. Né? Se você for na parada gay, vai. Se você estiver em um lugar em Curitiba, aí vai. Então, se você não estiver no lugar errado, isso não vai acontecer. Mas o que Paulo está querendo dizer? Duas possibilidades. De alguma maneira, Paulo está falando que a doença que ele teve testou a credibilidade dele como apóstolo. Talvez pela intensidade dos milagres que Paulo realizava, de repente ele fica doente agora, e ele é atribulado por essa doença. E daí a igreja de Gálatas virou e falou assim, Paulo não é tudo isso não, ele curou os outros lá, mas olha lá, o cara está doente lá. Então assim, não é o cara, não é tudo isso. Talvez ele não tenha tanta autoridade nas coisas que ele diz. Então, foi uma oportunidade para o pecado seduzir os crentes e fechar o coração deles em relação ao pastor deles. Então, eu imagino que a maioria das pessoas teve mais de um pastor na vida. E você já passou por alguma coisa assim. E você passou essa tentação exatamente dos Gálatas, que é o quê? Uma coisa que o seu pastor ensinava, de repente ele não faz. E daí você tem a sedução. Você é seduzido pelo pecado para que ele caia em descrédito na sua vida. E Paulo fala assim, vocês quase eu caí em descrédito, mas vocês não caíram na tentação por causa da minha enfermidade. Primeira possibilidade é. Segunda possibilidade que Paulo pode estar falando é que porque ele ficou enfermo, a obra missionária foi retardada. Ela foi segurada e ela ficou mais lenta. E daí o que aconteceu? Paulo não estava lá fazendo as visitas, Paulo não estava lá pregando porque ele estava doente, cuidando da saúde. Isso pudesse fazer com que os crentes caíssem na tentação de negligenciar a devoção dele. Tipo assim, Paulo não está aqui, deixa para lá, vamos viver do nosso jeito mesmo. Gente, isso aconteceu com muita gente durante a quarentena. Certo? Uma enfermidade fez com que a obra missionária ficasse muito mais lenta. Isso fez com que muitas pessoas caíssem em tentação. Paulo está dizendo que isso aconteceu com os Gálatas. Eu estou tentando interpretar porque ele não dá muitos detalhes aqui. A gente tem pelo menos essas duas possibilidades. E com isso eu estou dizendo o quê? Que a tentação é uma realidade da vida de todo crente, que acontece nas coisas mais comuns da nossa vida. E que Paulo tinha esse discernimento de enxergar que uma coisa podia ser uma tentação. E a gente precisa alcançar esse discernimento também, para a gente ajudar com que pessoas perto de nós não tropeçam, não venham a tropeçar, porque talvez elas não sejam tão fracas em uma parte. Eu não estou falando agora nem de bebida, nem dessas coisas não, estou falando de coisas do dia a dia. Você sabe que uma pessoa é muito ansiosa, não conte algumas coisas para ela, dentro do seu próprio casamento. Você vai falar algumas coisas que vai ferir, ou ela não vai dar conta de administrar aquelas coisas. Que minha esposa me poupe, que eu a poupe. Que a gente tenha sabedoria para ajudar que as pessoas não caiam em tentação, de ficar com raiva, às vezes, de outras pessoas por coisas que nem precisa, já está resolvido. Todo dia a gente é tentado. Mas o que Jesus fez com a tentação? Ele contou para os seus irmãos e ele orou. E aí a gente termina com essa última petição: livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Por quê? Por que esse pedido? O Senhor não deixa cair em tentação, mas livra do maligno. Porque a gente não pode vencer o diabo na nossa força. O diabo é mais forte que você.
O diabo é mais forte que você, o pecado é mais forte que você. Mas pelo poder da ressurreição de Jesus, você pode vencer o pecado, a tentação, você pode vencer o tentador. Então você precisa orar por essas coisas. Você deve orar contra a tentação, você deve orar contra o maligno, porque você não tem força em si mesmo para vencer essas coisas. O único motivo pelo qual a gente pode vencer o diabo, a gente pode vencer o pecado, é porque existe uma promessa de que ele esmagaria a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. Não somos nós que vamos esmagar, é ele que vai esmagar debaixo dos nossos pés. Então deixa eu dizer, você precisa orar por integridade. Você precisa orar por pureza no seu cotidiano. Senhor, guarda os meus pensamentos. Senhor, não deixa eu cobiçar mulheres que eu vi pela rua hoje. Senhor, não deixa eu ficar ganancioso. Senhor, não deixa eu ficar com raiva. Senhor, me guarda hoje. Casamento pode cair em rotina. Eu já falei aqui e eu repito, porque isso pode ser um bom exemplo para você na sua casa. Eu arrumo a cama todo dia, e quando eu arrumo a cama, eu oro pelo meu casamento. Senhor, abençoa o meu casamento. Ajuda eu a amar a minha mulher melhor. Não, você não está amando ela? Não, mas eu não quero nem cair nisso. Eu quero ser livrado da tentação de negligenciar. Eu quero ser guardado do maligno. E o maligno vai atacar quando a gente estiver com a guarda baixa. Ah, mas isso aqui está de boa, isso aqui eu sou bom, isso aqui eu já dominei. Não, irmão, você não dominou nada. Tudo você é dependente do Senhor. Ore sobre todas as coisas. Peça sabedoria para todas as coisas. Até as coisas que você... Não, isso aqui eu já tenho a resposta, eu já sei como faz. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Às vezes, não, é só ter uma conversa aqui que vai resolver essa situação. Com a minha família, com alguém. Peça sabedoria para o Senhor. Não caia em tentação de confiar na sua própria força. Deus pode ter uma solução diferente da sua. Amém. Então você precisa orar por essas coisas. A força humana não pode vencer o maligno. Eu quero encerrar com o último versículo aqui, Bruna. Me ajuda aí. Um texto que o Neto compartilhou comigo essa semana. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. Amém. Ele pode livrar a gente de tropeçar. Porque ele termina: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. Ele pode fazer isso. Ele pode me livrar de nunca mais pecar naquele pecado que me escravizava antes. Ele pode me livrar do maligno. Eu posso vencer. Porque dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória para sempre. Amém. Vamos orar, se coloque de pé.